situações muito comuns que nós vemos em muitos lugares nas nossas igrejas. Eu encontro várias jovens recém-casadas que querem realmente obedecer a Deus no papel que Deus deu para elas, só que elas nunca foram ensinadas. Pode ser que elas não foram criadas num lar cristão, pode ser que a mãe não soube ensinar, tem várias razões, mas ela não sabe qual é o papel dela, como ela precisa ser como esposa cristã, como é que ela deveria cuidar dos filhos, se Deus der filhos para ela. E tem muitas jovens com um desejo forte de aprender, só que elas não encontram mulheres na igreja dispostas a investirem nas suas vidas. É uma situação. Outra situação, temos mulheres mais experientes que já criaram bem os seus filhos e agora se encontram com um pouquinho de tempo nas suas mãos, mas elas acham que elas não têm nada para oferecer e elas ficam meio perdidas com o papel delas na igreja. Ou outras mulheres mais experientes que engoliram tudo aquilo que a nossa cultura, a nossa sociedade tem para nos dizer, e elas sim estão ensinando as mais jovens, estão ensinando, casar para quê? E se for casar, não tenha filhos, invista na sua vida, seja você realizada, correndo atrás daquilo que você bem entender. Outra situação, muitos pastores sendo procuradas por mulheres cada vez mais procurando conselhos, porque elas estão frustradas no seu casamento, frustradas com seus filhos, não sabem o que fazer e estão procurando esses pastores para resolverem os seus problemas. E, infelizmente, muitas vezes temos visto que esses conselhos culminam em relacionamentos questionáveis ou até de adultério. O que essas situações têm em comum? Existe solução para essas dificuldades? Deus tem algo a nos dizer sobre esses assuntos? A resposta se encontra, sim, Deus tem resposta. E se encontra na Epístola de Tito, no capítulo 2, de versículos 3 a 5. Tito 2, de 3 a 5. Eu vou ler para vocês. Diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A grande ideia, a ideia principal desses versículos, desse texto é: a palavra de Deus é honrada quando mulheres honram os papéis que Deus lhe deu. A palavra de Deus é honrada quando nós mulheres honramos os papéis que Deus nos deu. Isso é totalmente contra a cultura, mas temos que decidir. Eu vou seguir o que Deus tem para me dizer, ou eu vou deixar que a cultura fale mais alto. Agora vamos voltar ao texto. A primeira palavra é semelhantemente. Com essa palavra nós precisamos ir um pouquinho mais atrás no texto para ver do que ele está falando ali. Por que esse semelhantemente? É que o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, dando instruções
para vários grupos. Tito está colocando em ordem a igreja na ilha de Creta e Paulo explica bem como deve prosseguir. Então Paulo dá diversas ordens para Tito. É para o Tito ensinar os homens mais velhos. Semelhantemente, é para Tito ensinar as mulheres mais experientes. E é para Tito ensinar os jovens. Isso vem logo em seguida. Mas observe uma omissão. Não é para Tito ensinar as mulheres jovens. É a tarefa de Tito preparar as mulheres mais experientes, mais maduras, para que elas então ensinam, através da experiência da sua vida, ensinam às moças o que Deus espera delas. Infelizmente, hoje não vemos muitos pastores dando importância a esta ordem. Há poucos que estão preparando essas mulheres maduras para que elas consigam investir, mentorear as mais jovens. Elas poderiam ser uma ajuda tão grande para ele. Se ele pudesse capacitar essas mulheres a cuidarem das mais jovens, ele tiraria um peso enorme das costas dele, porque ele teria alguém que fosse aliado, alguém que estivesse trabalhando ao seu lado, cuidando dessas mulheres, mulher cuidando de mulher. Nós temos, um dos nossos filhos é pastor numa igreja nos Estados Unidos. E ele, recentemente, ele foi chamado como pastor titular. E ele está pregando através do livro de Tito. E quando ele chegou nesse texto, ele clamou para as senhoras: eu preciso de vocês. Eu preciso da sua ajuda. E ele está querendo fazer um grupo dessas mulheres e investir nelas para que elas consigam falar para as jovens como ser esposa, como ser mãe. É muito difícil um homem ensinar isso para uma mulher. Precisa de uma mulher experiente, madura, que obedeceu a palavra de Deus, que sabe quais são as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos e ajudar as mulheres jovens a terem o pensamento de Deus e desafiá-las a serem obedientes. Agora, existe uma falta realmente muito grande de mulheres sábias dispostas a ajudarem as mais jovens. Eu tenho ouvido tanto o lamento das jovens. A gente viaja, estamos em várias igrejas e quantas vezes eu não converso com uma jovem esposa, uma jovem mãe, clamando por ajuda, querendo ser ensinada e não encontra nenhuma mulher de referência na sua igreja. É uma pena. E Deus quer que os pastores preparem essas mulheres para que elas sirvam como mentoras das que necessitam de ajuda. Agora vamos para a parte que nos interessa, a tarefa das mulheres. Tanto das mulheres mais maduras, mais velhas, eu não gosto de falar essa palavra porque eu me encaixo ali, né? Mas das mais experientes, como também das mais jovens. Vamos ver então o que era para o Tito ensinar para as mulheres mais maduras. Como as mulheres maduras devem ser. Existe um livro chamado Sábia e Conselheira. A autora é Martha Peace. E o livro inteiro trata desses versículos. Ela pega item por item de cada versículo e tem um capítulo sobre cada uma dessas qualidades. E ela destaca 3 áreas nas quais as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver, que é o primeiro que está na lista. A sermos reverentes na sua maneira de viver. Ela destaca em sua atitude, no seu agir e moderada na maneira de se vestir. O que é ser reverente em sua atitude? É a beleza daquele espírito manso e tranquilo
que 1 Pedro nos ensina. É uma atitude de gentileza, que não resiste a Deus, mas aceita a sua vontade. É uma pessoa calma, pacífica, que não se entrega à ira ou medo. Alguém que tem uma fé tão viva que ela consegue confiar completamente em Deus, independente das circunstâncias. E ela então experimenta a paz, a tranquilidade e a segurança. É isso que é ser reverente em sua atitude. E respeitosa em seu agir. Ela demonstra amor para com os outros. Ela não vive de modo inconveniente. Ela pensa nos outros acima dela. O que é melhor para a pessoa que vem atrás de mim? O que é melhor para a pessoa que me cerca? É uma pessoa que sempre está visando o bem do outro. Por exemplo, ela teria boas maneiras. Ela não corre na frente para chegar primeiro na fila para se servir, mas ela serve os outros. Ela não dá vexame no caixa quando a moça é totalmente incompetente. Ela não faz escândalo com alguém que fez perder tempo. Ela não é desagradável. Ela se comporta. Ela é uma dama, tanto em casa como em público. Ela não tem uma falsa compreensão da espiritualidade. Ela se diverte, sim. Não é uma pessoa que fica lá, né, que a gente vê assim às vezes em arte, assim, religioso, não é? Umas pessoas tão piedosas. Não, é uma pessoa normal. Ela se diverte, ela é legal, mas ela é espiritual. Ela sabe, ela ama o Senhor. Ela deseja que os outros ao seu redor se sintam bem. Ela regozija em cada dia o que o Senhor tem feito. Ela é uma versão moderna das santas mulheres de outra hora, que de novo em 1 Pedro nos exorta a copiar essas mulheres. E ela também é moderada na sua maneira de vestir. Algo decente, feminino, modesta, sim, com liberdade, mas sem ostentação. Ela se adorna com as boas obras. Então é isso que é a serem reverentes na sua maneira de viver. A próxima qualidade é a não serem caluniadoras. Literalmente significa a não ser como o diabo. Nós sabemos que Satanás é aquele que nos acusa diante do trono de Deus, dia e noite, está sempre nos acusando. Não é para nós sermos assim. É um pecado grave. Agora, socialmente dizendo, é aceitável. Ah, uma mulher faz fofoca mesmo, isso é normal. Até que a gente aceita, isso aí é coisa de mulher. Não, é um pecado grave. Deus repudia isso daí. Nós precisamos distinguir entre uma espiritualidade. Eu vou te contar para você orar mais, para você, conseguir orientar mais. Não, nós precisamos dar conselhos bons e não fazermos fofoca. Não podemos falar mal. Ao invés de falar mal, nós precisamos usar palavras edificantes. Olha aqui que Efésios 4:29 nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras edificantes são palavras que transmitam graça. Precisamos usar palavras verdadeiras. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. E ela não deve falar demais. Outra coisa que para nós mulheres nós caímos com facilidade. Provérbios 10:19 diz: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio.
Então, as mulheres mais maduras precisam ser reverentes, não caluniadoras, e também elas não devem ser escravizadas a muito vinho. Nos dias de Paulo, isso aqui era um problema grande de muitas mulheres bêbadas, até com as mais velhas. E nós sabemos por outros trechos nas Escrituras que a bebedice, o controle por um elemento externo, é uma obra da carne, é um pecado. Vocês podem anotar Gálatas 5, 19 a 21. É um pecado. É também característica dos injustos, os que não herdarão o reino de Deus. Isso se encontra em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. É para andarmos dignamente. Romanos 13, de 3 a 14 nos diz isso. Não é para nós termos uma outra coisa que nos controla, a não ser o Espírito Santo. Agora, talvez a sua luta não é contra o álcool, mas outra coisa que te escraviza pode ser televisão, comida, novelas, medicamentos controlados, dormir demais. Qualquer coisa externa que nos controla vai contra o que Deus pede de nós. É para sermos controladas pela palavra de Deus. Precisamos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 30 diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E a última característica das mulheres mais maduras é que é para elas serem capazes de ensinar o bem, de ensinar aquilo que é bom. Aquilo que é bom é aquilo que agrada a Deus. É ensinar a obedecer o que Deus pede de nós. Essa mulher tem fé suficiente para entender que aquilo que Deus pede de nós é para o nosso bem, mesmo quando vai totalmente contra a cultura que nos cerca. Deus é bom e sempre visa o meu bem. A melhor forma de ensinar é através do exemplo. Então, uma mulher que é usada para ensinar as outras precisa agradar a Deus com a sua própria vida, na sua maneira de viver. Ela demonstra crescimento espiritual, uma comunhão com Deus e uma integridade. Não significa que ela é perfeita. Ela peca sim, ela é humana, mas quando ela peca, ela acerta. Ela vai até a pessoa, ela pede perdão e ela acerta as contas. Essas qualidades que acabamos de ver sobre as mulheres mais idosas, mais experientes, mais maduras, são muitas, têm paralelos com as qualidades dos presbíteros, dos homens que Deus colocou na frente da liderança da igreja. Então, essas mulheres devem ter essas qualificações para que elas consigam ter um ministério com as mais jovens. Agora, talvez você esteja perguntando, mas essa lista é muito grande, é muito difícil. Quem é que consegue ter uma vida assim? Bom, na sua própria força, ninguém. Nós não conseguimos, talvez por uma meia hora, uma hora, eu consigo até fingir isso daí. Mas ser isso daí, na minha força, eu não consigo. Isso não é possível. Mas Deus não apenas nos dá orientações, Ele também nos capacita a segui-las. Ele nos deu o Espírito Santo dentro de nós para viver através de nós, para desenvolver então essas qualidades. Somente na dependência total dele é que nós conseguiremos viver desta forma. Este ministério aqui de Tito 2 é um ministério tão bem explicado. Tem o currículo das mulheres mais experientes, tem o currículo
das mulheres mais jovens que nós vamos passar agora. É um ministério que Paulo tão claramente disse: eu quero que ensine assim. Mas quantas igrejas estão fazendo isso? Parece que nós mulheres, nós temos essas ordens claras, mas nós não temos interesse em fazer isso. Nós queremos fazer outras coisas, ministrar em outras áreas que Deus não deu para nós. Vamos começar obedecendo as ordens que foram tão claramente entregues a nós. Então, o que é que as mulheres mais experientes, mais maduras, devem ensinar para as mais jovens? O fato que existe uma lista que elas devem ensinar é interessante, porque isso indica que pode ser aprendido. Tudo isso agora que nós vamos passar, que as mulheres mais jovens devem aprender, é possível. É para ser ensinado, porque é possível ser aprendido. É muita contracultura, mas precisamos ser transformadas para mostrar que a palavra de Deus é eficaz. Agora, nessa lista temos, é dividida entre algumas qualidades que nós devemos ser e outras qualidades que nós devemos fazer. E elas estão misturadas ali, mas vocês vão ver. Tem umas coisas que eu preciso ser e outras coisas que eu preciso fazer. O primeiro da lista é amarem seus maridos e seus filhos. A palavra usada para amar não é a mesma palavra que é dada para os maridos quando Deus manda que eles amem as suas esposas. A palavra aqui usada indica mais a ternura. É o que temos com um amigo querido. É traduzido em outros versículos como afeto e carinho. Muitas mulheres amam os seus maridos. Elas se sacrificam por eles, elas fazem tudo por eles, elas abrem mão, elas fazem a comida que lhe gostam, elas deixam a casa arrumada, elas cuidam da roupa deles, elas se sacrificam por eles. Mas me parece que a nossa dificuldade maior é de tratarmos o marido como alguém que gostamos. A gente ama sim, a gente faz um monte de coisa, mas gostar com afeto, com ternura, com carinho. Podemos fazer o certo, mas com uma atitude errada que comunica desprezo. Deus quer que amemos o marido e o tratemos com respeito, dignidade e carinho. Agora, eu não vou te dar uma lista de como que você vai respeitar o seu marido, porque cada homem é um homem. E o que comunica respeito para um, não necessariamente comunica respeito para outro. O seu dever, se você é casada, é respeitar o seu marido. Então, se torne uma aluna, aprendiz, alguém que observe muito bem o seu marido. Porque pode ser que na sua cabeça você esteja pensando: você respeita o meu marido? Tá. Mas o seu marido se sente respeitado por você? São duas coisas diferentes. Comece a avaliar pelas reações dele. O que comunica desrespeito para ele? Pode ser um tom de voz, pode ser um olhar, pode ser: tá bom. O que comunica isso? Nós precisamos tratar os nossos maridos com respeito, com dignidade, com carinho, com afeto. E as mulheres mais experientes precisam ensinar isso para as moças, para as jovens. Amar os seus filhos. Hoje em dia, parece que muita gente ama e valoriza mais os seus bichinhos de estimação do que os filhos. Estamos vendo cada vez mais mulheres, casais, decidindo: não teremos filhos, nós vamos investir no nosso cachorrinho, nosso bichinho, e não teremos filhos, porque afinal, filho complica a vida, bagunça a carreira, dá trabalho, custa caro, e tem um monte de razão.
Só que não é isso que a Bíblia nos diz. Para Deus, filhos sempre são uma bênção, um galardão, uma herança, algo bom. Vocês podem olhar em Salmo 127, quando Deus abençoa alguém, muitas vezes a bênção é através de um filho. As mulheres mais maduras precisam ensinar para as jovens o que Deus tem a dizer sobre a maternidade, o valor dela, o privilégio de criar a próxima geração. Elas precisam conhecer o que Deus fala para então se alinhar com o plano dele. Agora, as mães, as mulheres que já têm filhos, o normal é que elas amem os seus filhos. Raramente precisamos falar para uma mãe pegar o filho no colo, dar um abraço, dar um beijo, cuidar do filho. Não, o normal é que as mães realmente se sacrificam para o bem dos seus filhos. Muitas morreriam por eles e se sacrificam muito para cuidar bem deles. Mas todas nós também lutamos com a impaciência, o egoísmo, a irritação. Deus quer que nós encaremos os nossos filhos como Ele vê, como presente, herança, galardão, bênção. Temos a responsabilidade de discipular os nossos filhos, tornando-os aprendizes de Jesus, e disciplinar os nossos filhos, colocando-os de volta no caminho quando eles saem. O nosso trabalho é como se fosse cavar uma valeta, o caminho onde é para os nossos filhos andarem. No início, nos primeiros anos, essa valeta é muito rasa e o filho sai facilmente. Olha, filho, esse é o caminho. E nós temos uma linha de pedreiro que estamos seguindo, que está amarrado na Bíblia. Então nós vamos cavando e o filho sai. E a gente traz de volta através da disciplina, advertências. E daí a gente continua cavando. A valeta vai ficando cada vez mais funda. E o filho vai sair com mais dificuldade, porque está mais funda. Mas o nosso papel, o discipulado, é cavar esse caminho. E a disciplina é quando o filho sai, colocá-lo de volta neste caminho. Tá, a próxima qualidade que é para as idosas, as maduras, ensinarem para jovens é a serem prudentes e puras. Ser prudente significa ter bom senso, é uma mente sã, pés no chão, ser controlada. Mulher experiente sabe ajudar as jovens, mais jovens, a esperar a tomar decisões acertadas. Quantas jovens casam e logo no primeiro ano eles querem conquistar tudo que seus pais levaram 25 anos a conseguir? E elas não tomam decisões acertadas, e elas se enfiam na dívida e um monte de problema por falta de ensino. Deus nos deu horas suficientes no dia para conseguirmos completar tudo aquilo que Ele quer que completemos. Então, se nós sentimos sufocados, é hora de parar e avaliar. O que eu estou tentando fazer além daquilo que Deus pediu para mim? As prioridades que Deus nos dá são, se você for casada, prioridade é cuidar bem do seu marido. Se você tem filhos, em segundo lugar, é cuidar dos seus filhos. E logo adiante nós vamos ver que em terceiro lugar é cuidar da sua casa. Se você está cuidando bem dessas áreas e você tem tempo sobrando, tudo bem, você consegue se envolver no ministério, talvez numa carreira, outras atividades, mas lembre das prioridades que Deus nos deu. Cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, cuidar bem da minha casa. E para cada mulher será diferente. Para algumas mulheres, isso ocupa o tempo todo delas. Ela não tem mais capacidade de pensar em outra coisa enquanto os filhos são pequenos. Para outras mulheres, elas têm mais habilidades, talvez uma situação mais fácil. Elas talvez consigam, mas precisamos lembrar das prioridades que Deus nos deu.
Precisamos ser puras. Nesse texto, isso significa ser livre de contaminação ritual, ser santo, sagrado, livre do pecado, inocente. Não é algo apenas externo, mas é interno também, é dos pensamentos. Romanos 12:2, conhecemos bem, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conseguimos pensar em um pensamento por vez, então vamos escolher bem aquilo que é santo, puro, agradável. Precisamos amar o marido e filhos, sermos prudentes e puras. E o próximo item é a estarem ocupadas em casas, a serem boas donas de casa. Agora, a definição de uma boa dona de casa difere entre culturas, difere entre famílias, de lar em lar. Significa que no seu lar, a sua casa está em ordem conforme o que é melhor para o seu marido, melhor para os seus filhos e para você. Eles moram nesta casa também e eles querem sentir confortáveis. Então, exageros por qualquer lado não convém. Uma casa suja e desorganizada, onde ninguém pode achar nada, é tão desagradável quanto aquela casa onde não é possível se relaxar por um segundo, por medo de sujar, ou quebrar, ou desajeitar qualquer coisa. Precisa achar um equilíbrio, aonde que todos da sua família se sentem bem. E trabalhar, não só a mulher, todos participam nessa tarefa de manter a casa. A mulher gerencia, mas todos ajudam nisso daí. Agora, ela pode trabalhar fora, investir seu tempo em outras atividades, mas precisa priorizar as tarefas que Deus deu a ela. Agora, cuidado para não achar que pelo simples fato de você ficar em casa e não buscar outras atividades, você é uma pessoa mais santa, mais pura, mais aceitável diante de Deus. A pergunta é, o que acontece enquanto você está em casa? Tem mulheres que ficam em casa sim, mas não investem no marido, não cuidam dos filhos, não cuidam da casa. E tem outras mulheres que têm uma carreira, mas cuidam muito bem dos seus maridos, dos seus filhos e da sua casa. Então precisamos lembrar, são as prioridades que Deus colocou. Deus nos chamou individualmente para seguirmos as suas ordens e não para julgarmos outras mulheres. Próximo é serem bondosas. As mulheres jovens precisam aprender a serem bondosas. A bondade refere-se a atos de bondade, tanto aos atos como à forma de falar, uma forma gentil. Deus nos proporciona muitas oportunidades para tratarmos outros com bondade. Orar por alguém, um simples sorriso, encorajar alguém desanimado, dar atenção para uma criança, limpar uma sujeira que alguém deixou, conversar com alguém que está sozinho. É só abrir os olhos e veremos muitas maneiras para agirmos com bondade. Expressar bondade no falar pode incluir demonstrar compaixão, empatia, o desejo de ajudar, ter paciência, falar a verdade em amor, com o propósito de ajudar, a não usar o sarcasmo para derrubar alguém, mas usar palavras graciosas que edificam. E agora chegamos na última, que para muitas de nós é a mais difícil, que diz que é para as mulheres jovens aprenderem a serem sujeitas aos seus maridos. Agora deixa eu falar uma coisa, submissão não significa inferioridade, não significa ser capacho.
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Nós somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. É uma distinção funcional, não essencial. Para o bom andamento do lar, alguém precisa de uma certa ordem. Precisa ter um líder, precisa ter alguém que segue. Deus quer que o casal seja um time, onde cada um complementa o que falta no outro. Mas a responsabilidade final é do marido e a nossa tarefa é de submissão. Agora, eu vou explicar. Quando Deus criou a Eva, Ele criou para que ela fosse uma auxiliadora, que lhe fosse idônea. A palavra auxiliadora, no original, no Velho Testamento, quando fala de pessoas, é usada apenas de 2 pessoas. 2 vezes em Gênesis, ela se refere a Eva, a mulher. Todas as outras vezes se refere a Deus. Não é ser capacho. Salmo 121, 1 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. É essa palavra. Socorro, auxílio, amparo, ajuda. É toda essa mesma palavra. Não é capacho. E idônea é a palavra que significa aquilo que está diante de... É uma imagem de espelho. Então, suas mãos, se você colocar assim, elas são diferentes. São semelhantes, mas são diferentes. Mas se você colocar assim, elas são iguais o suficiente para conseguir se complementar. É isso que é o casamento. Um complementando o outro. Eu quero usar uma ilustração. Nosso filho militar, ele se formou como militar, e quando ele estava descendo do palco, depois de receber o seu diploma, um homem com muita experiência, um sargento mestre muito mais velho, maduro, experiente do que ele levantou e deu continência para o nosso filho Daniel. E o Daniel então sentou. E o Davi, meu marido, perguntou para ele: Daniel, o que é isso? Eu não entendo isso. Esse homem é muito seu superior. Como assim? Ele deu continência a você. E ele falou: pai, eu sei que esse homem é o meu superior em muitas áreas. E eu seria o maior tolo se eu não sugasse dele, se eu não me colasse nele para aprender tudo. Mas eu sou oficial e a responsabilidade cai sobre os meus ombros para tomar a decisão, e ele vai me seguir sem nunca te falar. Não te falei? E é assim que é o bom funcionamento do lar. E a razão para terminar: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Literalmente é que não seja blasfemada. O cumprimento dos papéis que Deus nos deu reflete a eficácia ou não da palavra de Deus, pois é algo sobrenatural. Satanás foi o primeiro que tentou sair dessa ordem de não ser submisso, e desde então ele está tentando levar toda a humanidade a fazer a mesma coisa e não obedecer a Deus. Deus sabe, porém, o que é melhor para nós, e Ele faz questão de nos ensinar. Deus sempre pede o que é para o nosso bem, mesmo quando não é fácil. E as nossas vidas precisam mostrar o poder de Deus de uma forma que o mundo consiga enxergar. A palavra de Deus é honrada quando mulheres honram os papéis que Deus nos deu. Que Deus nos ajude a sermos obedientes. Amém. Mas vamos às perguntas e respostas. Nós temos 10, cara. Vamos ver se a gente hoje consegue. Então vamos lá primeiro. Qual o seu conselho para mulheres solteiras que ainda não têm as obrigações domésticas
Não, não é pecado. Enquanto solteira, você deve investir muito na sua vida, no crescimento espiritual, para que você seja a mulher que Deus quer que você seja. Que você tenha essas características, essas qualidades de ser pura, de ser reverente, de falar com bondade. Todas essas qualidades você deve investir nisso e ser uma pessoa que está sempre crescendo na sua vida com Deus. E faça tudo para a honra e glória de Deus. Então trabalhe bem, seja uma boa pessoa. E se Deus te der um marido, então foque as prioridades no lar. Mas não, certamente não é um pecado. A próxima. Independência financeira no casamento. Onde mulheres não dependem financeiramente de seus maridos. Até onde isso pode ser um problema para o casamento? Então aqui eu acredito que ela ganha mais, né? E talvez menos. Existem casos em que a mulher trabalha fora e ganha mais do que o marido. O que precisamos lembrar é as responsabilidades que Deus deu para cada um de nós. O marido é o responsável. Deus colocou a responsabilidade sobre os ombros dele, de proteger, de cuidar, de prover. Não significa que a mulher também não pode trabalhar. A mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora, ela ganhava seu pão, ela fazia muita coisa. Mas a responsabilidade final não está nos ombros da mulher, está nos ombros do homem. E se os dois conseguem trabalhar como um time e a mulher consegue se submeter à liderança do seu marido e os dois andar conforme os princípios de Deus, que Deus os abençoe. Qual o seu conselho para mulheres totalmente independentes financeiramente de seu marido, mas que se sente inferior ao pedir dinheiro, por exemplo, para ir no salão? É uma pergunta que tem aqui. Bom, se sente inferior é porque nós estamos engolindo muita coisa da nossa cultura, né? Que a nossa cultura nos ensina a não depender de ninguém, a ser autossuficiente. Mas não é isso que Deus nos diz. Nós somos um time, uma família é uma família. Cada um tem o seu papel e todos nós trabalhamos juntos para o mesmo propósito. Então, talvez se tem alguma dificuldade, a reação do marido, alguma coisa, seja hora de uma conversa, ou talvez é o seu pensamento mesmo. Talvez o seu marido não esteja fazendo nada para você se sentir inferior, mas você tem engolido muita coisa que eu só tenho valor se... Não. Se você está cumprindo aquilo que Deus pediu de você, então não tem razão nenhuma de se sentir inferior. O feminismo tem influenciado a forma como nós orientamos as nossas jovens da igreja e nossas filhas? Com certeza. Eu falei já logo no início, isso é totalmente contra a cultura. Então, nós precisamos decidir, é uma decisão muito básica, quem vamos seguir. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio suficiente em Deus para obedecer aquilo que está na sua palavra, para depender totalmente daquilo que Ele me diz ou não. Tentar levar as duas coisas, você vai se frustrar, porque não bate. Nós precisamos olhar bem para aquilo que está sendo ensinado, para aquilo que está sendo exigido das nossas filhas, das nossas jovens, e ver, bate com a palavra de Deus ou não. E quando não bate, precisamos ser muito firmes. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes, Carol, eu percebo assim, algumas mulheres, elas tiveram projetos pessoais e foram frustradas. E ao terem filhas, elas, assim, às vezes nem com má intenção, não sei, mas elas não querem que as filhas passem por aquilo que ela passou e ela passa. Então, é como se ela, aconselhando de uma forma não bíblica, é como se ela quisesse poupar a filha de coisas que ela passou. Então, o que eu percebo isso
Sim, nós vemos muito disso. É até uma das situações que usei no começo. Uma mulher que não quer orientar biblicamente a mais jovem, porque ela engoliu o que o mundo tem para nos dizer. Agora, se essa mulher é frustrada por não ter conseguido aquilo que ela tanto buscou, a minha pergunta é, o que foi que ela tanto buscou? Porque se ela buscou ser uma mulher de Deus, obediente a Ele, obedecendo tudo o que Ele pediu dela, ela não estaria frustrada. Ela seria uma mulher realizada por cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela. Então, cada uma de nós temos que avaliar por que Deus me criou. Ele me colocou aqui para cumprir qual propósito? Então, seguir fielmente o que está na palavra. Enquanto eu estou buscando a Deus e pedindo que Ele me oriente, que Ele me traga as pessoas certas para me orientar, e eu estou me banhando na palavra dEle, e eu estou crescendo a cada dia para ter a imagem de Cristo em mim, essa pessoa encontrará sim a sua satisfação, independente se for muito diferente do que ela imaginava lá atrás. Então precisamos ver o que nós estamos buscando. Se eu estou correndo atrás da minha própria realização, minha própria satisfação, eu não vou chegar lá. Mas se o meu propósito é glorificar a Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, aí sim. A próxima pergunta. Por que as tarefas domésticas são vistas como um peso e não como um prazer? Por que não vê como um peso? Não, porque as tarefas domésticas são vistas como um peso e não um prazer. Porque o mundo diz isso, né? O mundo diz que você só é realizada se você fizer alguma coisa que você vai ganhar dinheiro através disso. Então, se eu trabalhar fora, por pior que seja, mas eu estou ganhando um salário, então eu tenho um valor. Mas se eu estou ficando dentro de casa e servindo muito bem, com muito carinho, e eu estou até gostando de fazer isso, mas eu não recebo nada, então isso daí não tem valor. Mas não é verdade, porque o valor vai muito além do dinheiro. As compensações que Deus nos dá por investir naquilo que Ele diz que tem valor é muito melhor do que alguma coisa material que eu possa ganhar. O que faço quando digo às irmãs da igreja que querem ter muitos filhos e sou mal compreendida? A gente vive numa época que se a irmã tem 2 filhos, aí quando ela está no terceiro, a gente, nossa, de novo, né? Pois é, uma coisa que nos deixa bem chateado, uma reação assim. Bom, nós temos 6 filhos, 18 netos, tem uma filha que tem 6 filhos e muitas vezes é essa reação. Você tem até vergonha de falar que está esperando o bebê porque você vai ouvir. É sinal que as pessoas não estão valorizando o que Deus valoriza. Filho é bênção, é presente, é galardão, é algo que Deus nos dá. Eu olho para os meus 6 filhos e eu vejo 2 que são pastores, eu vejo outro que é militar, eu vejo as minhas filhas investindo na vida dos filhos deles, e eu não tenho prazer maior de saber que eles todos estão influenciando muitas pessoas, muito mais que eu teria influenciado se eu não tivesse filhos e se eu tivesse tentado fazer alguma coisa por mim mesmo. Deus entende o que é melhor. Então, se você vê que Deus está pedindo que você tenha mais filhos, você vai ouvir. Mas fique segura naquilo que Deus está pedindo de você. Amém. Faltam 2 perguntas. O que geralmente vemos, essa pergunta aqui, é jovens ensinando jovens. Isso é errado? O que você acha sobre isso? Depende do que estão ensinando, né? Um jovem seminarista que entende muito da palavra de Deus e está ensinando, tem muitas coisas que o jovem pode ensinar porque está baseado na palavra de Deus. O peso, a autoridade vem da palavra, não de quem está falando. Agora, tem áreas, tem pormenores, umas coisas que realmente você quer
uma pessoa mais madura, mais experiente, que tem um discernimento espiritual que possa te ajudar a pensar de uma forma bíblica para te ensinar. Mas a base é a palavra de Deus. A última para nós terminarmos. Como se submeter a um marido que não lhe respeita? É difícil. É difícil. Não, eu não sei por experiência própria. Mas Deus dá ordem para o marido que é para amar sacrificialmente a sua esposa. Não tem nota de rodapé. Não é se ela merece, se ela não queimar o arroz, se ela... Não, ele tem que amar. E ele pede que nós nos submetemos, que nós respeitemos o nosso marido, e também não tem nota rodapé. Não é por aquilo que ele faz, é pela posição que ele exerce. Igual aquela ilustração que eu falei do militar. Um oficial é oficial. Tem uns que merecem todo respeito pela a vida deles, o exemplo, o cuidado. E tem outros que não merecem nada, mas pela posição eles precisam ser respeitados. E os nossos maridos têm a posição que Deus colocou como autoridade sobre nós, e nós devemos respeitá-los. E nós vemos em 1 Pedro que muitos destes foram transformados pela vida bonita das suas esposas. Amém. Mas hoje é terça-feira.